O portão de ferro bateu com um estrondo que reverberou pela rua inteira como um tiro de canhão. Amélia sentiu a vibração no peito, como se o metal tivesse fechado não apenas a passagem, mas qualquer possibilidade de redenção. Seus dedos apertavam a pequena mala de couro surrado. Tudo o que possuía no mundo cabia ali. 3 vestidos remendados, um par de sapatos gastos, uma escova de cabelo com cerdas falhando, 2 mudas de roupa íntima lavadas e remendadas tantas vezes que o tecido era quase transparente, e a Bíblia que a mãe lhe dera antes de morrer, com páginas amareladas e anotações nas margens escritas com letra trêmula. E pode agradecer por eu não ter chamado a polícia. A voz do coronel Tertuliano atravessou o portão como uma chicotada. Ladra descarada, depois de tudo que fiz por você, me roubar assim, dei teto, comida, salário, e é assim que você me paga? Amélia não respondeu. A garganta estava fechada, as palavras presas em algum lugar entre o peito e a boca. Não havia o que dizer. Conhecia o coronel havia 3 anos. 1095 dias, para ser exata, tempo suficiente para saber que homens como ele não ouviam. Homens que mediam o valor das pessoas pelo medo que conseguiam impor, pela submissão que exigiam, pelo poder que acumulavam às custas de quem não podia revidar. O sol de meio-dia em São Sebastião das Águas Claras queimava como brasa viva. Outubro era sempre assim no interior. Um calor seco que rachava a terra e fazia o ar tremer em ondas visíveis. Amélia puxou o lenço sobre a cabeça, mas o tecido fino não protegia da humilhação que doía mais que o calor. Seus olhos ardiam, não de choro, mas de fúria contida. Uma fúria impotente que fervia no estômago, mas não tinha para onde ir. 3 anos. 3 anos acordando às 4 da manhã, acendendo o fogão a lenha, preparando café, pão, bolo, almoço, jantar. 3 anos lavando roupa na bica dos fundos, até as mãos ficarem em carne viva. 3 anos passando a ferro aquecido no fogão, dobrando lençóis brancos, encerrando o chão de tábuas, limpando janelas, sacudindo tapetes. 3 anos dormindo num quartinho apertado atrás da cozinha, sem janela, onde o calor sufocava e o frio congelava conforme a estação. E bastou uma acusação falsa para tudo virar pó. As janelas ao redor se abriram, sempre se abriam. As mulheres da cidadezinha tinham um talento cruel para presenciar desgraças alheias e transformá-las em combustível para semanas de fofoca. Era como se tivessem um 6º sentido para a tragédia, um radar invisível que as alertava quando alguém estava sendo destruído em praça pública. Olha lá, Amélia, dizem que roubou um colar de ouro da patroa, sussurrou Dona Isaura, a costureira, sem nem tentar abaixar a voz. Ela estava debruçada na janela, os braços gordos apoiados no parapeito, os olhos pequenos brilhando de excitação mórbida. 3 anos fingindo ser honesta. No fim, a índole ruim sempre aparece, completou Dona Perpétua, a beata da igreja, que rezava o terço todo dia, mas tinha a língua afiada como navalha. Minha mãe sempre dizia, filho de peixe, peixinho é. A mãe dela era lavadeira, o pai sumiu. Essa gente não presta mesmo. E o coronel, coitado, tão generoso, dando emprego para essa desgraçada, lamentou uma terceira voz. O burburinho se espalhou como fogo em capim seco, janelas se abrindo, cabeças aparecendo, dedos apontando. Amélia podia sentir o peso dos olhares, como pedras sendo atiradas nas suas costas. Ela apertou o passo, mas não correu. Correr seria confessar culpa que não tinha. Seria dar a eles o prazer de vê-la destroçada, de confirmarem suas suposições mesquinhas, de transformarem sua desgraça em entretenimento. Então, caminhou de cabeça erguida, mesmo com as unhas cravadas na palma da mão, mesmo com a garganta apertada de revolta, mesmo com o mundo inteiro desmoronando ao redor. Passou pela venda do seu Damião, que virou o rosto com um gesto brusco, como se a simples visão dela pudesse contaminá-lo. Ele estava varrendo a calçada, e quando Amélia passou, ele cuspiu no chão.
Um cuspe grosso, deliberado, cheio de nojo, passou pela igreja de São José, onde o padre Anselmo varria o adro sem olhar para a rua. O mesmo padre que tinha batizado Amélia quando bebê, que tinha dado a primeira comunhão para ela, que tinha rezado a missa de 7º dia quando a mãe morreu. Agora fingia não vê-la. Varria com movimentos rápidos, sistemáticos, os olhos fixos no chão, como se Amélia fosse invisível. Ou pior, como se fosse um problema que ele preferia não enxergar. Passou pelo coreto da praça, onde velhos jogavam dominó e cochichavam. As peças batiam na mesa de madeira com cliques secos, mas a conversa parou quando ela passou. Silêncio. Olhares. Depois, quando acreditaram que ela estava longe o suficiente, as vozes recomeçaram em sussurros conspiradores. E quando chegou na última casa da vila, onde o caminho virava a estrada de terra batida, onde as construções davam lugar a cercas de arame e pasto vazio, Amélia finalmente parou. Para onde ir? A pergunta caiu sobre ela como um balde de água fria, roubando o último resquício de falsa coragem que ainda mantinha. Não tinha família. A mãe morrera de tifo quando ela tinha 16. O pai abandonara as duas quando Amélia tinha apenas 5 anos. Lembrava vagamente dele. Um homem magro, cheiro de cachaça, olhos vazios. Um dia, ele simplesmente saiu para comprar fumo e nunca voltou. Não tinha amigos que a recebessem. Empregadas domésticas não cultivam amizades, cultivam fadiga. Os dias eram longos demais, o trabalho pesado demais, o cansaço profundo demais para sobrar energia para visitas, para conversas, para construir laços. As outras empregadas da cidade eram conhecidas, não amigas. Trocavam acenos nas feiras, comentários rápidos sobre patrões difíceis, mas nada que gerasse lealdade suficiente para abrir portas agora. E agora, sem referências, sem carta de recomendação, sem ninguém que atestasse seu caráter, quem a contrataria? A notícia já devia estar se espalhando pelas fazendas ao redor. A Amélia do Coronel Tertuliano, aquela que roubou o colar, e as portas iriam se fechando, uma a uma, até não sobrar nenhuma. Amélia olhou para os lados. A estrada seguia em 2 direções. À esquerda, rumo às fazendas do Vale do Rio. À direita, rumo ao povoado de Santa Cruz, a 3 dias de caminhada. Não conhecia a alma viva em lugar nenhum. Não tinha um primo distante, uma comadre da mãe, um conhecido da infância que pudesse recorrer. Estava completamente, absolutamente sozinha. Escolheu a esquerda, porque alguma fazenda precisaria de braços, porque em algum lugar deveria haver alguém disposto a dar uma chance. Porque era preciso escolher alguma coisa, qualquer coisa, ou ficaria ali parada até morrer de insolação. O sol caminhava lento pelo céu, implacável como um carrasco. Amélia andou durante horas pela estrada empoeirada, passando por cercas de arame farpado que se estendiam infinitamente, currais vazios, onde o capim crescia alto e seco, porteiras trancadas com cadeados enferrujados. De vez em quando, avistava uma casa ao longe, manchas brancas ou amarelas contra o verde dos morros, mas não tinha coragem de bater à porta. E se já tivessem ouvido falar dela? E se a tratassem como ladra? E se chamassem a polícia? O medo a mantinha andando, sempre em frente, sempre sozinha. A tarde virou noite. A temperatura caiu de repente, como sempre acontecia no sertão. De um calor insuportável para um frio cortante em questão de minutos. Amélia não tinha casaco, não tinha cobertor. Só o vestido de algodão fino que usava e o xale surrado que cobria os ombros. A mala ficava mais pesada a cada passo. Os músculos dos braços queimavam. As solas dos sapatos começaram a rasgar. O couro velho não aguentava pedras pontiagudas e buracos traiçoeiros. Cada passo era uma agulhada nos pés. Amélia parou perto de um riacho, atraída pelo som da água correndo. Desceu o barranco com cuidado, quase escorregando nas pedras úmidas, e se ajoelhou na margem. Tirou os sapatos com dedos trêmulos e molhou os pés inchados na água fria.
A sensação foi tão boa que quase doeu. Aquele alívio intenso que vem depois de sofrimento prolongado. Bebeu água direto do rio, enchendo as mãos em concha e levando à boca repetidas vezes. A água estava limpa, gelada, com gosto de pedra e musgo. Bebeu até a barriga doer, até sentir náusea. Estava com fome. Uma fome que ia além do estômago vazio. Uma fome que fazia a cabeça girar, as mãos tremerem, a visão embaçar nas bordas. Não comia desde o café da manhã do dia anterior, um pedaço de pão duro com café preto. O coronel não lhe dera tempo de pegar nada da cozinha antes de jogá-la para fora. Quando a acusação foi feita, tudo aconteceu rápido demais. Gritos, acusações, a patroa chorando, o coronel apontando o dedo, a ordem para sair imediatamente. Amélia procurou frutos nas árvores ao redor. Havia jabuticabeiras, mas a temporada já tinha passado. Só restavam galhos secos, um pé de gabiroba sem nada. Algumas laranjeiras bravas, mas quando tentou alcançar os frutos, os espinhos rasgaram seus braços. Desistiu, as lágrimas de frustração misturando com o sangue dos arranhões. Quando a escuridão engoliu a estrada de vez, quando as estrelas começaram a aparecer num céu absurdamente bonito e completamente indiferente ao sofrimento humano, Amélia se arrastou para debaixo de uma paineira velha. A árvore era enorme, o tronco grosso cheio de cicatrizes e buracos onde pássaros faziam ninhos. As raízes formavam uma espécie de assento natural. Ela se sentou encostada no tronco, abraçada à mala, e tentou se cobrir com o xale, mas o tecido era fino demais. O frio subia do chão, infiltrando pelos ossos, fazendo os dentes baterem. Foi aí que o desespero veio. Não o desespero barulhento de quem grita e chora e esperneia. O desespero silencioso de quem percebe que talvez não haja saída. Que o mundo é grande demais e indiferente demais, que se ela morresse ali, debaixo daquela árvore, ninguém sentiria falta. O coronel ficaria satisfeito, as fofoqueiras da cidade diriam que era merecido, e a vida continuaria, indiferente, como sempre continua. Mãe, sua voz saiu rouca, engasgada, quase inaudível. A senhora sempre dizia que Deus cuida dos que trabalham direito. Que quem faz o bem recebe o bem de volta. Mas eu trabalhei tanto, fui honesta, nunca peguei nada que não fosse meu, nunca menti, nunca faltei com respeito, e olha onde eu tô. Não houve resposta. Só o vento nas folhas da paineira, fazendo um som que parecia sussurros, só o coachar de sapos na beira do rio, só o canto distante de uma coruja, anunciando a noite. Amélia fechou os olhos e tentou dormir, mas o chão era duro, cheio de pedrinhas que cravavam nas costas. O frio subia pelas pernas, infiltrando até a medula, e toda vez que cochilava, acordava assustada com barulhos na mata. Um galho estalando. Onça, um farfalhar nas folhas. Cobra, passos pesados ao longe. Ladrão, assassino, passou a noite inteira acordada, abraçada à mala, tremendo, os olhos arregalados na escuridão, esperando que o amanhecer chegasse logo. O amanhecer chegou devagar, tingindo o céu de laranja e rosa e violeta. Amélia se levantou com o corpo travado, os músculos enrijecidos, como se tivesse virado pedra durante a noite. Cada movimento era doloroso. As costas latejavam, o pescoço mal girava. As pernas estavam dormentes. Pegou a mala e voltou à estrada, mas agora cada passo era uma tortura. Os pés sangravam dentro dos sapatos rasgados. A cabeça girava de fome e sede. Tinha bebido água do rio, mas não comera nada. A boca estava seca como areia, a língua grudando no céu da boca. Passou por uma roça de mandioca. As plantas cresciam em fileiras organizadas, as folhas verdes balançando na brisa da manhã. Amélia parou e olhou ao redor. Não havia ninguém. Pensou em arrancar umas raízes, mas não tinha fogo para cozinhar. E sabia, a mãe tinha ensinado, que mandioca crua era veneno. Podia matar em poucas horas.
Continuou andando. Passou por um pé de caju carregado. Os frutos vermelhos e amarelos pendiam tentadores, o cheiro doce flutuando no ar. Amélia pegou um, mordeu. O suco azedo explodiu na boca, fazendo ela fazer careta. Mas comeu mesmo assim. Comeu 3, 4, 5 cajus, até a boca ficar dormente do ácido e o estômago revirar. Sentou-se debaixo da árvore e vomitou. Vomitou até não sobrar nada, até ser só bilha amarga. Ficou ali ajoelhada, as mãos apoiadas na terra, suando frio, o corpo tremendo. Foi ao meio-dia, quando o sol estava no ponto mais alto e mais cruel, quando não havia sombra em lugar nenhum, quando o calor era tão intenso que fazia o ar ondular, que Amélia sentiu as pernas fraquejarem. Não de repente, foi aos poucos, como cera derretendo. Os joelhos amolecendo, a visão escurecendo nas bordas, o zumbido crescendo nos ouvidos. Tentou dar mais um passo, não conseguiu. Os joelhos dobraram. A mala escapou da mão e caiu na poeira, levantando uma pequena nuvem vermelha. Ela caiu logo em seguida, primeiro de joelhos, depois de lado, o corpo se dobrando sem força para resistir. O chão estava quente, queimava o rosto, os braços, as pernas. O céu acima estava azul demais, violentamente azul, sem uma única nuvem. E uma voz distante dentro da cabeça dela sussurrou: "É aqui que acaba." Não sabe quanto tempo ficou ali. Podiam ter sido minutos ou horas. O tempo perdeu significado. Tudo que Amélia sentia era a ardência do sol na nuca, transformando a pele em brasa. A sede cortando a garganta como vidro moído. O cheiro de terra quente e capim seco. E então, de algum lugar muito distante, veio um som. Cascos de cavalo. No começo, achou que estava delirando, mas o som ficou mais alto, mais próximo. Muitos cascos. Uma comitiva inteira. Amélia tentou levantar a cabeça, mas não conseguiu. O pescoço não obedecia. Só conseguia ver o chão de terra, algumas formigas caminhando perto do rosto dela, um pedacinho do céu azul. Ouviu vozes de homens, o ranger de couro, o tilintar de arreios de metal. Depois, o som de botas pisando perto dela. Muito perto, levantando poeira. "Chefe, tem uma mulher caída ali." Silêncio. Passos se aproximando. Parando bem ao lado. Tá viva? Tá respirando. Mas tá mal. Mais silêncio. Depois, a voz de um homem diferente dos outros. Grave, cansada, sem pressa. A voz de alguém acostumado a mandar, mas não de forma cruel. A voz de alguém que não desperdiçava palavras. Vira ela de lado. Machucada. Mãos fortes, calejadas, a viraram com cuidado. Não foi brusco. Foi gentil, quase delicado, como se estivessem movendo algo frágil. Amélia abriu os olhos e viu um vulto contra o sol. Um homem alto, ombros largos, chapéu de couro cobrindo o rosto. O contorno dele era sólido, real, não uma alucinação. "Moça." A voz era firme, mas não agressiva. Tinha autoridade sem ter crueldade. "Você tá ouvindo?" Amélia tentou falar, mas só conseguiu gemer. A garganta estava fechada, inchada, a língua grudada. Nenhum som inteligível saiu. O homem se abaixou, os joelhos estalando com o movimento. Agora ela conseguia ver o rosto dele. Traços marcados pelo sol e pelo tempo, barba por fazer de uns 3 dias, olhos castanhos fundos e cansados. Não eram olhos vazios, eram olhos que tinham visto coisas, sofrido coisas, sobrevivido a coisas. Olhos de quem carregava peso invisível nas costas, mas ainda não tinha desistido. Ele tirou um cantil da cintura, couro velho, marcado de arranhões, e ergueu a cabeça dela com cuidado, apoiando na mão grande e calejada. A pele da mão dele era áspera, cheia de cicatrizes pequenas, manchas de sol, o resultado de anos de trabalho duro. "Bebe, devagar." A água desceu como bênção divina, fresca, limpa, com gosto de metal do cantil. Amélia bebeu com sofreguidão, tossiu quando engasgou, bebeu mais. Quis engolir tudo de uma vez, mas ele controlou o fluxo, inclinando o cantil apenas o suficiente. "Devagar, senão vai vomitar."
Ele esperou pacientemente, sem pressa, sem julgamento, enquanto ela bebia aos poucos. Quando ela finalmente conseguiu focar a visão, quando os olhos pararam de ver manchas e começaram a ver formas definidas, ela notou mais detalhes. A camisa dele de algodão grosso, manchada de suor e terra. As calças de couro, as botas gastas, o chapéu de aba larga que protegia do sol. E ela notou a expressão dele. Não era pena. Pena tem um jeito condescendente, superior. Não era curiosidade mórbida, do tipo que as fofoqueiras da cidade tinham. Era reconhecimento, como se ele enxergasse nela algo que outras pessoas não viam, como se ele entendesse, de alguma forma profunda e inexplicável, o que era estar caído na beira da estrada sem ter para onde ir. Como é seu nome? Amélia. A voz saiu arranhada, fina, mas inteligível. Amélia. Ele repetiu, testando o som. Você tem para onde ir? Ela balançou a cabeça. Não tinha energia para mentir, para inventar destino que não existia. Família? Não. Tá fugindo de alguém? Marido? Patrão violento? Não. Fui expulsa. As palavras saíam com dificuldade. Cada sílaba, um esforço. Acusaram de roubo, mas eu nunca... Eu sempre fui honesta. Sempre trabalhei direito. Mas eles disseram... O coronel disse... A voz dela falhou. Quebrou, e as lágrimas finalmente vieram. Lágrimas de injustiça, de exaustão, de medo, de desespero. 3 dias de tensão acumulada desabando de uma vez. O homem ficou em silêncio por um longo momento. Não tentou consolar, não ofereceu palavras vazias de conforto. Apenas esperou, ainda segurando a cabeça dela, até as lágrimas pararem. Depois se levantou, o movimento lento, como se os joelhos doessem, e se virou para os outros homens. Amélia viu que eram 3, peões com roupas de trabalho, montados em cavalos suados de viagem. Uma carroça coberta vinha atrás, puxada por 2 cavalos. Zé Maria, pega a mala dela. João, arruma um lugar na carroça. Chefe, a gente vai levar ela? Um dos homens perguntou, meio desconfiado. Não era cruel, mas era cauteloso. E se for verdade o que falaram? E se ela for mesmo... Eu não perguntei sua opinião. A voz do homem não subiu de volume. Não precisou. Tinha uma autoridade que cortou qualquer contestação como faca afiada. Vamos levá-la. E não quero ouvir mais nada sobre isso. Silêncio imediato. Os peões obedeceram sem questionar. O homem se abaixou novamente e, sem pedir licença, passou um braço pelas costas de Amélia e outro por baixo dos joelhos. Ergueu-a do chão como se ela não pesasse nada. E ela realmente não pesava muito, depois de 2 dias sem comer direito e meses de trabalho duro. Amélia ofegou, surpresa, instintivamente tentando se soltar. Eu não quero dar trabalho. O senhor não precisa... Já deu. Ele caminhou até a carroça coberta, os passos firmes mesmo carregando uma pessoa adulta. Agora aguenta até chegarmos na fazenda. Colocou-a sentada na traseira, sobre uns sacos de milho que ainda cheiravam a colheita recente. Amélia se apoiou na lateral de madeira, ainda tonta, ainda sem entender direito o que estava acontecendo. Ela olhou para ele, realmente olhou, tentando decifrar. Quem era aquele homem? Por que a ajudava? O que esperava em troca? Homens não ajudavam mulheres desconhecidas sem motivo. Sempre havia motivo, sempre havia preço. Mas algo no rosto dele, na dureza daqueles olhos cansados, na linha firme da boca, na forma como segurava o chapéu, dizia que perguntas podiam esperar. Como é seu nome? Ela sussurrou. Ele ajeitou o chapéu na cabeça e virou-se para montar no cavalo. Um cavalo grande, marrom escuro, com uma estrela branca na testa. Vicente. Então, a comitiva se pôs em movimento. O rangido das rodas da carroça, o tilintar dos arreios, o som abafado dos cascos na terra, levantando poeira vermelha na estrada, deixando para trás apenas rastros que o vento logo apagaria. Amélia balançava na carroça, segurando nos sacos de milho para não cair, ainda sem entender se aquilo era salvação ou apenas o prólogo de uma nova desgraça. Mas pela primeira vez em 3 dias não estava sozinha. E isso, naquele momento, era tudo.
A viagem durou quase 2 horas. O sol ia descendo lentamente, tingindo tudo de dourado, depois laranja, depois vermelho sangue. Amélia cochilou algumas vezes, embalada pelo balanço monótono da carroça e pelo cansaço que pesava nos ossos como chumbo derretido. Toda vez que acordava, via a mesma paisagem: pastos verdes pontilhados de gado, morros ao longe, céu imenso. E via também a silhueta de Vicente, montado no cavalo, sempre à frente da comitiva. Postura ereta, ombros quadrados, chapéu firme na cabeça. Não olhava para trás. Não verificava se ela ainda estava ali. Simplesmente seguia, confiante de que ela estava segura. Quando acordou pela última vez, o sol já estava baixo no horizonte, uma bola vermelha gigante tocando os morros distantes. A luz era dourada, suave, bonita de um jeito que doía, porque o mundo não deveria ser bonito quando a gente estava destruído. "Chegamos!" anunciou Zé Maria, o peão que conduzia a carroça. Ele era um homem negro de meia-idade, com cabelos começando a ficar grisalhos nas têmporas e um sorriso fácil que deixava ver um dente de ouro. Amélia se apoiou na lateral de madeira, as mãos trêmulas, e olhou para a frente. O que viu a deixou sem palavras. A fazenda Santa Helena erguia-se no topo de uma colina suave, majestosa e solitária contra o céu avermelhado. A casa-sede era imensa. 2 andares, paredes brancas que já estavam ficando cinzentas de falta de pintura, telhado de barro vermelho com algumas telhas quebradas, uma varanda larga sustentada por colunas de madeira escura. Janelas grandes, mas a maioria com as cortinas fechadas. Uma chaminé alta de tijolos. Ao redor, a fazenda se estendia em todas as direções. Pastos verdes que se estendiam até onde a vista alcançava, pontilhados de centenas de cabeças de gado. Havia um pomar enorme à esquerda. Amélia via jabuticabeiras, mangueiras, laranjeiras carregadas. Um curral imenso à direita, com currais menores divididos por função. E ao fundo, formando quase uma pequena vila, os alojamentos dos trabalhadores. Casinhas brancas com varandas, roupas estendidas nos varais, fumaça saindo das chaminés. Era o tipo de lugar que Amélia só conhecia de longe. O tipo de lugar onde gente como ela entrava pela porta dos fundos e saía sem ser notada. O tipo de riqueza que parecia pertencer a outro mundo, outro universo, completamente inacessível para quem passara a vida inteira servindo. Vicente desmontou com um movimento fluido, as botas batendo no chão de terra. Caminhou até a carroça, as esporas tilintando baixinho, e estendeu a mão para ajudá-la a descer. Amélia hesitou. Olhou para a mão dele, grande, calejada, cheia de cicatrizes pequenas e manchas de sol. Uma mão de trabalhador, não de senhor rico que ficava sentado dando ordens. Depois aceitou. E ele a ajudou a descer com cuidado. Quando seus pés tocaram o chão, as pernas quase cederam novamente. 2 dias praticamente sem comer. Uma noite dormindo no relento. Desidratação. Exaustão. O corpo cobrava o preço. Mas Vicente a segurou pelo cotovelo, firme mas não apertado, até ela se equilibrar. "João, leva ela para a cozinha. Pede para Sebastiana dar comida e água." Ele olhou para Amélia, os olhos sérios. "Depois te mostro onde vai dormir." Eu posso trabalhar," Amélia disse depressa, endireitando as costas da melhor forma que conseguiu. Não queria parecer fraca, não queria dever nada. "Não quero ser peso, sei cozinhar, lavar, passar, limpar, costurar. Posso ajudar com qualquer coisa. Posso começar agora mesmo se... Primeiro você come, depois a gente conversa." Não era um pedido. Era uma ordem gentil, mas ainda assim, ordem. O tipo de coisa que não admitia discussão. Amélia assentiu, baixando os olhos, e seguiu João até a parte de trás da casa. Passaram por um corredor lateral, estreito, com chão de terra batida. Galinhas ciscavam livremente, cacarejos ecoando. Um cachorro grande, marrom com manchas brancas, veio cheirar Amélia com curiosidade, mas sem agressividade. Havia um tanque de lavar roupa, vazio agora,
e um varal comprido onde algumas peças ainda secavam na brisa da tarde. A cozinha era enorme, muito maior que qualquer cozinha onde Amélia tinha trabalhado. Um fogão a lenha imenso dominava uma parede inteira. Não um fogãozinho simples, mas uma estrutura de tijolos com 4 bocas, forno grande, reservatório de água quente. Panelas de cobre de vários tamanhos pendiam de ganchos no teto. Havia uma mesa comprida de madeira escura no centro, com bancos dos 2 lados, toda manchada e marcada de anos de uso. Prateleiras cheias de potes de barro, latas, sacos de farinha. Uma janela grande deixava entrar a luz dourada da tarde. Uma mulher negra de meia idade estava de costas, mexendo uma panela. Cabelos presos num coque firme, cobertos por um lenço colorido. Avental amarrado na cintura. Cantarolava baixinho. Uma cantiga que Amélia não reconhecia, mas que soava triste e bonita ao mesmo tempo. "Sebastiana, o patrão mandou dar comida para a moça", disse João, tirando o chapéu respeitosamente ao entrar na cozinha. A cozinheira se virou, pousando a colher de pau na beira da panela, e examinou Amélia dos pés à cabeça com olhos aguçados. Não era um olhar cruel, mas era avaliador. Pesava, media, tirava conclusões silenciosas. Os olhos dela eram inteligentes, vivos, do tipo que não perdia detalhe. "Jesus amado, menina." Ela enxugou as mãos no avental, um movimento automático. Parece que foi atropelada por uma boiada e depois pisoteada 2 vezes só para garantir. "Tá mais magra que vara de pescar." João riu baixinho e saiu, fechando a porta atrás de si. Sebastiana apontou para o banco. "Senta aí, vou esquentar o resto do feijão. E não adianta dizer que não tá com fome porque eu não acredito." Amélia sentou-se na ponta do banco, as mãos cruzadas no colo, tentando ocupar o mínimo de espaço possível. Era um hábito antigo. Empregadas não relaxam, não se espalham, não tomam espaço. Ficam pequenas, discretas, quase invisíveis. Sebastiana trabalhou em silêncio por alguns minutos. Colocou lenha no fogão, mexeu o feijão, pegou um prato fundo de louça branca, não de lata como empregadas geralmente usavam, encheu generosamente. Feijão preto grosso, brilhando de banha. Arroz branco, soltinho, cada grão separado. Um pedaço de carne de sol, as fibras macias, cuidadosamente desfiadas. Couve refogada com alho, farinha de mandioca torrada, dourada, crocante. E um pedaço de linguiça calabresa grelhada, a gordura ainda chiando. Depois trouxe um copo grande de água fresca, tão gelada que gotas de condensação escorriam pelo vidro. E uma caneca de café quente, aromático, forte. "Come, e não precisa ter vergonha não. Comida aqui não falta, graças a Deus." Sebastiana se sentou do outro lado da mesa, os braços cruzados, observando. "E antes que pergunte, sim, isso é para você. Não é resto, não é sobra. É comida de gente." Amélia pegou a colher com mão trêmula. A colher era de metal, não de madeira. Pesada, sólida. Levou a primeira garfada à boca e o gosto do feijão temperado, com louro, alho, cebola, bacon, explodiu nos sentidos como fogos de artifício. Era tão bom que os olhos dela arderam. Não comia nada quente, nada temperado, nada de verdade desde... Desde quando? 2 dias? 3? Parecia uma eternidade. Comeu devagar no começo, tentando manter compostura, tentando lembrar que era uma mulher civilizada, que tinha modos à mesa, que não era bicho, mas a fome era maior que o orgulho. E logo estava praticamente devorando a comida, pegando punhados de farinha, misturando com feijão, levando à boca, rasgando a carne com os dentes, bebendo água em goles longos. O barulho que fazia era quase animal, mas não conseguia parar. Sebastiana observava com os braços cruzados, um meio sorriso no rosto. Não era um sorriso zombeteiro, era maternal, satisfeito, o sorriso de quem gosta de ver gente comendo bem. "Quando foi a última vez que você comeu direito?" Amélia engoliu, limpou a boca com as costas da mão. "Anteontem, de manhã, um pedaço de pão." "E dormiu?" "Dormi debaixo de uma árvore, no chão."
A voz dela tremeu. Passei a noite inteira acordada com medo. A cozinheira balançou a cabeça devagar, o sorriso sumindo. E o patrão te achou na estrada, foi? Foi. Se não fosse ele, eu... Amélia não conseguiu terminar a frase. Não precisava. Sebastiana se levantou e, sem dizer nada, serviu mais feijão no prato de Amélia. Mais arroz. Outra linguiça. Come mais. Você está precisando. Ela se sentou novamente. O patrão não contou nada. Só disse para cuidar de você, dar comida, arrumar um quarto. Mas não precisa contar se não quiser. Pausa. Mas eu sei reconhecer gente que está fugindo de desgraça. Trabalho aqui faz 20 anos. Já vi muita coisa. Amélia terminou de mastigar e engoliu em seco. Sei reconhecer também, Sebastiana continuou, os olhos fixos nela, quem merecia a desgraça que sofreu e quem não merecia. Havia bondade naquela voz. E algo mais. Solidariedade. O reconhecimento de alguém que também já tinha sido pisoteada pela vida e sobrevivera. Amélia sentiu a garganta apertar. Me acusaram de roubo. As palavras saíram num fio de voz. Mas eu não roubei nada. Trabalhei 3 anos para a família do coronel Tertuliano, em São Sebastião das Águas Claras. 3 anos acordando de madrugada, dormindo tarde, fazendo tudo que mandavam. Pausa para respirar. Aí o filho dele, o Frederico, perdeu dinheiro no jogo. Muito dinheiro. Devia para homens perigosos. Então ele roubou um colar de ouro da mãe, vendeu para pagar a dívida e quando a patroa percebeu, botaram a culpa em mim. E você não se defendeu? Como? Amélia riu, um riso amargo, sem humor. Quem ia acreditar numa empregada contra a palavra de um coronel? Contra a palavra do filho dele, que estudou na capital, que anda de terno e gravata? Eu sou ninguém, filha de ninguém, sem pai, sem mãe, sem família. Minha palavra não vale nada. Sebastiana suspirou fundo, um suspiro que carregava décadas de compreensão. O mundo é assim mesmo. Os grandes pisam, os pequenos sangram, os ricos mentem, os pobres pagam. Ela tambor dedos na mesa. Mas aqui é diferente. Como assim? O patrão Vicente é homem de palavra, homem de honra de verdade, não aquela honra falsa que os coronéis fingem ter. Se ele te trouxe, é porque viu alguma coisa em você. Pausa significativa. Ele não costuma trazer ninguém. Aliás, ele não costuma fazer nada que envolva gente nova há anos. Por quê? A cozinheira hesitou, olhando para as próprias mãos. Mãos velhas, cheias de cicatrizes de queimadura, manchas, veias salientes. Mãos que tinham trabalhado uma vida inteira. Não é história minha para contar, menina. Ela ergueu os olhos. Mas você vai entender quando vir a casa, quando sentir o silêncio dela, quando perceber que tem cômodos que ninguém abre há 9 anos. Um arrepio subiu pela espinha de Amélia. 9 anos. O mesmo tempo que Vicente. Mas antes que pudesse perguntar, Sebastiana se levantou. Termina de comer. Vou te mostrar seu quarto. Depois da comida, depois de Amélia ter limpado o prato até brilhar, bebido 2 copos de água e uma caneca inteira de café, Sebastiana a levou para dentro da casa-sede. Entraram por uma porta lateral que dava direto num corredor comprido. O chão era de tábuas largas de madeira escura, gastas pelo tempo, mas ainda sólidas. As paredes eram forradas de papel desbotado, com desenhos florais que já tinham sido bonitos, mas agora pareciam fantasmas de si mesmos. Havia retratos nas paredes, mas todos virados de costas, mostrando apenas o verso emoldurado. O silêncio era pesado. Não era o silêncio tranquilo de um lugar calmo. Era o silêncio sufocante de um lugar morto, como se a casa estivesse prendendo a respiração há tanto tempo que tinha esquecido como soltar o ar. O patrão mora sozinho aqui? Amélia perguntou em voz baixa, quase sussurrando. Parecia errado falar alto naquele corredor. Mora! Sebastiana não sussurrou, mas sua voz também estava mais baixa. Eu e o Zé Maria dormimos nas casas dos fundos com os outros trabalhadores. Tem uns 20 peões morando lá, mais as famílias. Mas a casa-sede
É só ele, sozinho nessa casa enorme. Pausa. Faz 9 anos. Elas subiram uma escada de madeira. Os degraus rangiam, cada um com um som diferente, como se estivessem gemendo sob o peso de anos de solidão. No topo da escada, um corredor ainda mais sombrio, com portas fechadas dos dois lados. Sebastiana parou diante da última porta à esquerda e empurrou. Pode ficar aqui. Era o quarto de hóspedes. Ninguém usa faz anos, mas eu limpei semana passada, então tá arrumado. Amélia entrou e ficou parada no meio do cômodo, completamente boquiaberta. Não era luxuoso no sentido de ter móveis caros ou decoração rebuscada. Mas para alguém que dormira a vida inteira em quartinhos apertados de empregada, sem janela, sem ventilação, com apenas um catre duro e um baú, aquilo era um palácio. Uma cama de casal de ferro, pintada de branco, com um colchão de palha grosso e travesseiros de verdade, coberta com um edredom desbotado, mas limpo. Um guarda-roupa de madeira escura, alto, com espelho na porta. Uma cômoda com 3 gavetas e um espelho menor em cima. Uma cadeira. E o mais impressionante, uma janela grande, enorme, que dava para o pomar. A janela estava aberta e a brisa da tarde entrava trazendo cheiro de frutas maduras, capim, terra. O sol poente pintava tudo de dourado. Sebastiana, eu não posso. Isso é demais. A voz de Amélia falhou. Esse quarto é grande demais para mim. Deve ser para a família, para gente importante. Eu posso dormir nos fundos com as outras empregadas. Não precisa. O patrão mandou. A cozinheira era firme. E quando ele manda, a gente obedece. Não porque ele é ruim, mas porque ele sabe o que está fazendo. Ela abriu o guarda-roupa. Dentro havia alguns vestidos pendurados, vestidos femininos, de mulher adulta, em tons sóbrios, azul marinho, cinza, marrom. Tem roupas aqui que pertenciam a... Sebastiana parou, escolhendo as palavras com cuidado. Tem roupas. Eram da esposa dele, a dona Ana Clara. Ela morreu faz 9 anos e o patrão nunca mexeu nas coisas dela. Mas ele disse que você pode usar. Vai precisar. Ela olhou para o vestido sujo e rasgado que Amélia usava. Porque essas roupas aí não dão mais para nada. Amélia tocou um dos vestidos. O tecido era de boa qualidade. Não era luxuoso, mas era bem feito. Algodão grosso, costuras firmes. Amanhã você conversa com ele sobre trabalho. Sebastiana caminhou até a porta. Agora descansa. Toma um banho se quiser. Tem uma bacia e jarro de água atrás da porta. Dorme. Seu corpo tá pedindo. Sebastiana. Amélia se virou. Por que ele tá fazendo isso? Porque ele me ajudou. A cozinheira ficou em silêncio por um longo momento, a mão na maçaneta, os olhos distantes. Porque ele sabe como é, ela disse finalmente. Sabe como é perder tudo. Sabe como é quando o chão desaparece debaixo dos pés? Pausa. E diferente de muita gente que sofre e fica amarga, o patrão Vicente ficou, não sei se é a palavra certa, mas ficou mais humano, mais capaz de ver o sofrimento dos outros. Ela saiu e fechou a porta, deixando Amélia sozinha no quarto. Amélia caminhou até a janela e olhou para fora. O sol já tinha se posto completamente e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu, que ia escurecendo de azul para violeta para preto. O ar cheirava a capim recém-cortado, terra molhada, jasmim que crescia selvagem perto da varanda. Ao longe, ouvia-se o mugido de uma vaca chamando o bezerro, o canto de um João de barro fazendo seu ninho, o ranger de uma carroça voltando do campo. Era bonito. Era tranquilo, era estranho. Por que ele me trouxe? O que ele quer em troca? Homens não ajudam mulheres sem querer algo. Sempre querem algo, mas a exaustão era maior que a desconfiança. O corpo doía inteiro, cada músculo clamando por descanso. Amélia encontrou a bacia atrás da porta. Uma bacia de metal esmaltado com um jarro grande de água. A água estava fria, mas estava limpa. Tirou o vestido sujo, rasgado, manchado de terra e suor. Lavou o rosto, o pescoço, os braços, as pernas.
A água ficou marrom de sujeira. Usou um pedaço de sabão que encontrou na cômoda, sabão de sebo, cheirando a ervas. Depois, sem nem vestir uma das camisolas que encontrou no guarda-roupa, apenas enrolada na toalha áspera, deitou-se na cama. O colchão era macio, mais macio que qualquer coisa que já tinha dormido. Os lençóis cheiravam a sol e alfazema. O travesseiro afundava na medida certa sob a cabeça. Amélia fechou os olhos. E pela primeira vez em 3 dias, dormiu sem medo. Acordou com o sol entrando pela janela e o cheiro de café fresco subindo pelas tábuas do assoalho. Por um momento, confusa, não soube onde estava. O teto era alto demais. A cama era macia demais. Tudo estava errado, mas errado de um jeito bom. Depois a memória voltou. A estrada, Vicente, a fazenda. Levantou-se de um pulo, o coração acelerado. Que horas eram? O sol já estava alto. Tinha dormido demais. Patrões não gostavam de empregadas dormindo até tarde. Correu até a bacia, lavou o rosto às pressas, penteou o cabelo com os dedos. Escolheu um dos vestidos do guarda-roupa. Um azul marinho simples, com mangas compridas e gola alta. Serviu quase perfeitamente, apenas um pouco largo na cintura. A mulher que tinha usado aquele vestido devia ser um pouco maior que Amélia. Desceu as escadas com cuidado, tentando não fazer barulho. A casa de dia era ainda mais impressionante e mais desolada. A sala de estar era enorme. Sofás e poltronas cobertos por lençóis brancos que já estavam amarelados pelo tempo. Um piano encostado na parede, a tampa fechada, uma camada fina de poeira sobre a madeira escura. Retratos emoldurados, mas todos virados de costas, mostrando apenas o verso. Havia uma lareira grande, apagada, com cinzas velhas no chão que ninguém tinha varrido há tempos. Cortinas pesadas de veludo vermelho bloqueavam a maior parte da luz, deixando a sala numa penumbra permanente. Tudo cheirava a poeira e abandono, a mofo e saudade. Era como se a casa tivesse parado no tempo, como se alguém tivesse saído um dia e nunca mais voltado, e tudo ficou esperando, 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 até esquecer como voltar à vida. Amélia sentiu um arrepio subir pela espinha. Apressou o passo até a cozinha, onde Sebastiana já preparava o café da manhã. O cheiro era maravilhoso. Café forte, pão quentinho, bacon fritando. Bom dia, menina. Dormiu bem? Dormi. A Amélia olhou ao redor, meio perdida. Mas acordei tarde. Desculpa, não costumo dormir até essa hora. Vou compensar trabalhando mais. Calma. Sebastiana riu. Você dormiu o que precisava dormir. E nem é tão tarde assim. São 7h30 da manhã. 7h30. Amélia sempre acordava às 4. 3h30 a mais de sono do que estava acostumada. Mas a casa tem tanto para fazer. Tem. E você vai fazer. Mas primeiro come. Sebastiana colocou um prato na mesa. Pão fresco com manteiga derretendo, ovos mexidos, bacon crocante, uma fatia grossa de queijo branco. Senta. Amélia comeu mais devagar dessa vez. Não com a fome desesperada de ontem, mas ainda com a gratidão de quem não esquece como é passar fome. Cada garfada era apreciada. A casa é tão vazia, ela disse baixinho. É. Sebastiana despejou café numa caneca. Faz 9 anos que ninguém mexe em nada lá dentro. O patrão não deixa. Por quê? Antes que Sebastiana pudesse responder, a porta dos fundos se abriu com um rangido. Vicente entrou, trazendo consigo o cheiro de terra, cavalo e trabalho. Usava calças de couro gastas, camisa de algodão grosso com mangas arregaçadas, mostrando antebraços musculosos e bronzeados, botas cobertas de barro seco. Os cabelos estavam úmidos, como se tivesse acabado de lavar o rosto no poço. Ele parou ao ver Amélia e acenou com a cabeça. Bom dia, senhor. A voz dela saiu automática, obediente. Vicente. Ele se serviu de café direto da chaleira, enchendo uma caneca grande até a borda. Não me chama de senhor. Me sinto velho. Bebeu metade da caneca de um gole só, como se fosse água. Amélia observava, fascinada e meio assustada. Havia algo nele,
uma solidez, uma presença que preenchia o ambiente. Não era arrogância, era apenas substância, como se ele fosse mais real que outras pessoas. Sebastiana contou que você sabe trabalhar em casa. Sim, sei cozinhar, limpar, lavar, passar, costurar, fazer pão, cuidar de horta. Amélia enumerava rapidamente, querendo provar seu valor. Trabalhei 3 anos como empregada doméstica. Sei fazer tudo o que precisa numa casa. Ótimo. Ele terminou o café e colocou a xícara vazia na mesa. Preciso de alguém para cuidar da casa. Sebastiana já tem trabalho demais na cozinha e cuidando da roupa dos peões. Pausa. Você fica. Trabalha aqui. Tem teto, comida e salário no fim do mês. Amélia piscou surpresa. Salário? Claro. Acha que ia trabalhar de graça? Eu pensei que seria para pagar o senhor, o Vicente, por ter me ajudado. Eu te ajudei porque quis, não porque esperava algo em troca. Ele a encarou com aqueles olhos fundos, sérios. E trabalho é trabalho. Merece pagamento. Amélia sentiu a garganta apertar. Em 3 anos trabalhando para o coronel, nunca tinha recebido 1 centavo além do combinado. Nunca tinha ouvido que seu trabalho merecia respeito. Mas tem regras. A voz de Vicente ficou mais firme. Primeira, não mexe nos quartos do andar de cima. Nunca. Pode limpar o corredor, mas as portas ficam fechadas. Segunda, não faz perguntas sobre coisas que não te dizem respeito. Terceira, se alguém vier aqui perguntar de você, me avisa antes de falar qualquer coisa. Entendido? Amélia assentiu, engolindo em seco. Entendido. Ótimo. Ele caminhou até a porta. Começa hoje. Sebastiana te mostra o que precisa ser feito. Ele saiu sem dizer mais nada, deixando para trás apenas o cheiro de couro e terra molhada e algo indefinível. Solidão, talvez. Sebastiana sorriu. Bem-vinda à Fazenda Santa Helena, menina. Os primeiros dias foram estranhos. Amélia acordava cedo. O hábito de anos não desaparece em dias. Tomava café com Sebastiana e começava a rotina. E que rotina! A casa era enorme. 2 andares, 12 cômodos no térreo, mais 8 no andar de cima. Mas desses ela não podia mexer. Sala de estar, sala de jantar, escritório, biblioteca, 3 quartos no térreo, 2 banheiros, despensa, área de serviço. Começou pela sala de estar. Abriu as cortinas pesadas. A poeira voou em nuvens, fazendo-a tossir. A luz entrou em raios grossos, revelando décadas de abandono. Tirou os lençóis dos móveis. Embaixo havia sofás de couro rachado, poltronas desbotadas, uma mesinha de centro com pés torneados. Varreu, expôs, passou pano úmido, lavou as janelas até brilharem, bateu os tapetes até os braços doerem. No segundo dia, atacou a sala de jantar. Uma mesa enorme de jacarandá, com capacidade para 12 pessoas, mas coberta de poeira. Cadeiras de espaldar alto, um aparador com gavetas cheias de talheres de prata embaçados. Amélia poliu cada talher até ficarem espelhados. No terceiro dia, a biblioteca. Prateleiras do chão ao teto cheias de livros. Amélia tirou cada livro, limpou, colocou de volta. Havia de tudo, manuais de agricultura, livros de poesia, romances franceses, a Bíblia, até livros de medicina. Aos poucos, muito aos poucos, a casa começou a respirar de novo. As janelas se abriram. A luz entrou, quente e dourada, espantando as sombras que tinham se instalado nos cantos. O cheiro de mofo foi substituído pelo cheiro de sabão de sebo, alecrim fresco que Amélia colhia no jardim e espalhava pelos cômodos, água de flor de laranjeira que Sebastiana fazia. Amélia lavou cortinas, bateu tapetes, encerrou o chão de tábuas até ele brilhar como espelho. Limpou vidros, poliu metais, organizou armários. Trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde, com pausa apenas para almoço. E Vicente observava. Ele quase não aparecia durante o dia. Passava o tempo no campo, supervisionando os peões, consertando cercas, marcando gado, cuidando da colheita. Voltava ao entardecer, sujo de terra, cheirando a cavalo e suor, e comia em silêncio na cozinha. Mas Amélia notava que ele observava.
Observava a sala de estar com as cortinas abertas, a luz do sol desenhando padrões no chão. Observava a mesa da sala de jantar posta com capricho, mesmo que ele comesse na cozinha. Observava as janelas limpas, os vidros transparentes como cristal, refletindo o céu. Nunca comentava, apenas observava, com aqueles olhos fundos e tristes, e algo no rosto dele, algo pequeno, quase imperceptível, se suavizava. Foi numa noite, 2 semanas depois, que ele finalmente falou. Amélia estava lavando a louça do jantar, as mãos submersas em água quente e sabão, quando sentiu uma presença. Virou-se. Vicente estava encostado no batente da porta, os braços cruzados, o rosto cansado, mas menos duro que de costume. A casa tá diferente. Amélia secou as mãos no avental, nervosa. Espero que pro melhor. É. Ele ficou em silêncio por um momento, os olhos percorrendo a cozinha. Amélia tinha limpado tudo. As panelas brilhavam penduradas. O fogão estava impecável. Até as prateleiras tinham sido reorganizadas. Fazia tempo que eu não via essa casa. Viva! Amélia não soube o que responder. Voltou a lavar a louça, mas sentia o olhar dele nas costas. Pesado, carregado de coisas não ditas. Você não tem curiosidade? Ele perguntou de repente. Sobre o quê? Sobre por que a casa estava daquele jeito. Sobre por que eu não deixo ninguém subir lá em cima. Amélia parou, as mãos ainda na água, enxugou-as devagar e se virou. Tenho. Honestidade. Ela decidiu ser honesta. Mas o senhor? O Vicente disse para não fazer perguntas. Ele soltou um suspiro longo, cansado, e passou a mão no rosto, um gesto de exaustão profunda. Faz 9 anos que minha esposa morreu. A voz era baixa, controlada, mas tremia nas bordas. Chamava Ana Clara. A gente era casado fazia só 3 anos. Ela tinha 22. Eu tinha 33. Amélia permaneceu imóvel, mal respirando. Teve um incêndio. Vicente continuou, os olhos fixos em algum ponto distante, vendo coisas que Amélia não podia ver. Na madrugada. Começou no quarto dela, no 2º andar. Até hoje ninguém sabe como. Talvez uma vela que caiu. Talvez o lampião. Ninguém viu. Pausa. A mandíbula dele apertou. Quando eu acordei, o fogo já tinha tomado conta do andar de cima. Fumaça preta descendo pela escada. Eu tentei subir, tentei 3 vezes, mas as chamas... O calor era tanto que eu não conseguia respirar. Os peões me seguraram. Disseram que eu ia morrer também se entrasse. Amélia sentiu o coração apertar dolorosamente no peito. Vicente, eu fiquei aqui embaixo. A voz dele quebrou, só um pouco, mas quebrou. Ouvindo ela gritar, ouvindo ela me chamar, e não fiz nada. Não consegui chegar nela a tempo. Silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, cheio de dor antiga que não cicatrizou. Desde então eu não subo lá, não abro aqueles quartos, não mexo em nada. Ele finalmente olhou para Amélia e nos olhos dele havia uma dor tão profunda que era quase palpável. Porque se eu mexer, se eu mudar alguma coisa, é como se eu tivesse desistido dela de vez, como se eu tivesse aceitado que ela se foi. Amélia deu um passo à frente, devagar, com cuidado, como se aproximando de um animal ferido. E pela primeira vez desde que se conheceram, ousou tocar Vicente. Tocou o braço dele, um toque leve, breve, apenas os dedos encostando no tecido áspero da camisa. Guardar a dor não traz ninguém de volta. Sua voz era suave, mas firme. Só nos impede de viver. E ela, Ana Clara, você acha que ela ia querer isso? Ia querer você preso aqui, nessa casa morta, sozinho? Vicente olhou para a mão dela no braço dele, depois para o rosto dela. E por um segundo, apenas um segundo, a dureza nos olhos dele rachou, como gelo quebrando sob pressão, como muralha começando a desmoronar. Mas ele recuou, endireitou as costas. A máscara voltou ao rosto. Boa noite, Amélia. E subiu as escadas, os passos pesados nas tábuas rangentes, deixando-a sozinha na cozinha, com o coração batendo rápido e a certeza de que algo,
ali naquela casa assombrada por fantasmas, estava começando a mudar. As semanas seguintes trouxeram uma rotina quase confortável. Amélia continuava cuidando da casa e a transformação era visível. Os cômodos do térreo brilhavam, cheiravam a limpeza, respiravam vida. Vicente continuava trabalhando no campo, voltando ao entardecer coberto de terra e suor. Mas algo havia mudado entre eles. Conversavam agora. Pequenas conversas durante o jantar. Vicente tinha começado a comer na sala de jantar em vez da cozinha, sentando-se à cabeceira da mesa grande, enquanto Amélia servia a comida e depois se sentava no outro extremo. Conversas sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre o gado, nada profundo, mas o suficiente para que o silêncio entre eles deixasse de ser pesado e passasse a ser confortável. Amélia aprendeu coisas sobre Vicente, que ele gostava de café bem forte, quase amargo, que tinha mania de arrumar as botas sempre no mesmo canto da varanda, que lia a Bíblia toda noite antes de dormir. O livro de Jó era seu favorito, porque Jó entende o que é sofrer sem motivo, que acordava às 4 da manhã, sem exceção, mesmo aos domingos, que tinha cicatrizes, uma no ombro de um touro bravio, outra na mão de arame farpado, uma terceira no peito que ele nunca explicou. Vicente aprendeu coisas sobre Amélia, que ela cantarolava enquanto limpava, músicas antigas que a mãe cantava, que tinha medo de trovão, encolhendo-se sempre que uma tempestade se aproximava, que fazia um bolo de fubá melhor que qualquer um que ele já tinha provado, úmido e aromático, com cravo e erva doce. Que lia quando tinha tempo, devorava os livros da biblioteca, especialmente poesia. Que tinha mãos habilidosas, costurava, bordava, consertava roupas com pontos tão pequenos que eram quase invisíveis. Pequenas coisas, mas pequenas coisas constroem pontes. Foi numa tarde de outubro, quando o calor começava a crescer e as primeiras flores de ipê pintavam a fazenda de roxo e amarelo, que tudo desmoronou. Amélia estava na sala de estar, de joelhos, encerrando o chão com cera de abelha. As janelas estavam abertas, a brisa trazendo cheiro de flores. Ela cantarolava baixinho, perdida no trabalho, quando ouviu o barulho. Cascos de cavalos no terreiro. Muitos cascos e vozes altas, agressivas. Largou o pano e correu até a varanda. Seu sangue gelou. 3 homens estavam desmontando, e no meio deles, com a postura arrogante de sempre, o paletó de linho branco e o chapéu panamá, estava o coronel Tertuliano. O mundo virou de cabeça para baixo. As pernas de Amélia fraquejaram. Ela se segurou no corrimão da varanda para não cair. Ele me achou. Como ele me achou? Vicente saiu da casa limpando as mãos num pano. Tinha estado no escritório, cuidando de papelada. Seu rosto estava calmo, mas os olhos estavam alertas. Ele sentiu a tensão no ar antes mesmo de ver quem eram os visitantes. "Posso ajudar?" A voz dele era educada, mas fria. O coronel tirou o chapéu num gesto exagerado, falso. Sorriu. Aquele sorriso oleoso de quem finge educação, mas destila veneno. "Vicente Almeida, se não me engano. Sou o coronel Tertuliano de São Sebastião das Águas Claras." Pausa dramática. "Estou atrás de uma empregada que fugiu da minha casa. Ladrona, levou um colar de ouro da minha esposa, peça valiosa, herança de família." Ele apontou para Amélia, que estava petrificada na varanda. "E parece que eu achei a vagabunda." Amélia sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Quis gritar, se defender, explicar, mas a voz não saiu. A garganta estava fechada. Era como se estivesse de volta àquele dia horrível, ao portão batendo, aos olhares de desprezo. Vicente não se mexeu. Olhou para o coronel por um longo momento. Depois olhou para Amélia. Depois de volta para o coronel. "Ela trabalha aqui faz quase 2 meses. A voz dele era plana, sem emoção. "Nunca roubou nada." "Claro que não roubou nada aqui." O coronel deu uma risada curta, seca. Ela já tinha roubado lá. O colar sumiu. Ela sumiu logo depois. Não precisa ser muito inteligente para conectar as coisas. Coincidência não é prova.
O coronel estreitou os olhos. Está me chamando de mentiroso? Estou dizendo que coincidência não é prova. Vicente cruzou os braços. Amélia fica aqui. Se você tem alguma acusação contra ela, leva para a polícia e resolve por lá. Traz o delegado, traz provas, traz testemunhas. Mas não vai arrancar ela daqui só com sua palavra. O coronel deu um passo à frente, o rosto ficando vermelho. Provas? Testemunhas? A voz dele subiu uma oitava. Você acha que eu preciso dessas coisas? Eu sou o coronel Tertuliano. Minha família manda nessa região há 3 gerações. Minha palavra é a prova. Aqui não. Vicente não levantou a voz. Não precisou. A autoridade estava na postura, no olhar, na solidez inabalável. Aqui sua palavra não vale mais que a dela, e eu acredito nela. Silêncio. Um silêncio perigoso, carregado. Os 2 homens que acompanhavam o coronel, capangas com cara de poucos amigos, colocaram as mãos nos revólveres que carregavam na cintura. Mas Vicente não recuou 1 centímetro. Não piscou. Não demonstrou medo. Na verdade, aconteceu o oposto. Sebastiana apareceu na porta da cozinha, segurando uma faca de açougueiro grande. Não disse nada. Apenas ficou ali, a faca na mão, os olhos fixos nos capangas. Zé Maria e João surgiram do curral, ferramentas nas mãos, um forcado, uma pá. Outros peões começaram a aparecer saindo dos alojamentos, todos com ferramentas que podiam servir de armas. O coronel olhou ao redor e percebeu que estava em desvantagem, numérica e moral. Tentou outra tática. Vicente, seja razoável. A voz ficou melosa, suplicante. Você é um homem respeitado, tem reputação, não vai querer sujar seu nome abrigando uma criminosa. Pense no que vão dizer, pense nos seus negócios. Meu nome já foi testado pelo fogo. Vicente disse baixinho, e havia algo de sombrio na voz dele. Literalmente, não tenho medo de fumaça. E não me importa o que vão dizer. O coronel percebeu que tinha perdido. A fúria substituiu a falsa cordialidade. Ele colocou o chapéu de volta na cabeça com um movimento brusco. Você vai se arrepender disso, Vicente. Cuspiu as palavras como veneno. Vou espalhar que você abriga criminosos. Vou sujar seu nome em todo o estado. Vou fazer você perder contratos, amigos, respeito. Você e essa vagabunda vão pagar. Vicente deu um passo à frente. Um único passo, mas foi suficiente para o coronel recuar instintivamente. Suma da minha propriedade. Agora. O coronel montou no cavalo, os movimentos bruscos de raiva mal contida. Os capangas fizeram o mesmo. Aquela desgraçada vai pagar. Ele gritou, já esporeando o cavalo. E você também, Vicente. Você vai pagar. Eles partiram numa nuvem de poeira vermelha, os cascos dos cavalos martelando a terra, os gritos do coronel ecoando até sumirem na distância. Quando o som finalmente desapareceu, quando o silêncio voltou à fazenda, Amélia sentiu as pernas cederem, desceu os degraus da varanda cambaleando e parou na frente de Vicente. Você não precisava ter feito isso. A voz dela tremia violentamente. Agora ele vai te perseguir também. Vai espalhar mentiras, vai destruir sua reputação, vai... Amélia! Vicente a interrompeu, colocando as mãos nos ombros dela. Firme, mas gentil. Escuta o que eu vou te dizer. Ela ergueu o olhar, os olhos cheios de lágrimas. Eu passei 9 anos fugindo da vida. 9 anos me escondendo atrás da dor, atrás da culpa, atrás das cinzas do passado. A voz dele era intensa, apaixonada de um jeito que ela nunca tinha ouvido. Se eu não consigo defender uma mulher inocente que trabalha na minha casa, então não tenho direito de chamar esse lugar de lar. Não tenho direito de dizer que sou homem de honra. Mas, sem mas, ele apertou levemente os ombros dela. Você fica. Ele não encosta um dedo em você. Enquanto eu tiver sangue nas veias, enquanto eu tiver força nos braços, ninguém te machuca. Entendeu? Amélia não conseguiu responder. As lágrimas transbordaram, quentes, descendo pelo rosto.
Sem pensar, sem se importar com quem estava vendo, deu um passo à frente e abraçou Vicente. Abraçou forte, desesperado, apertado, enterrou o rosto no peito dele e chorou. Chorou tudo que tinha segurado. A injustiça, o medo, a solidão, a gratidão. Vicente hesitou por apenas um segundo, depois a abraçou de volta. Forte, como se estivesse segurando algo precioso que quase tinha perdido, como se estivesse ancorando algo que ameaçava ser levado pelo vento. Os peões discretamente se afastaram, voltando para seus trabalhos. Sebastiana entrou na cozinha com um sorriso pequeno no rosto, e Vicente e Amélia ficaram ali, abraçados no meio do terreiro, sob o sol da tarde, enquanto o mundo continuava girando ao redor. Mas o coronel não era homem de aceitar derrota. 3 dias depois, na calada da noite, o fogo voltou. Amélia acordou com o cheiro de fumaça. Sentou-se na cama de um pulo, o coração disparado, confusa. Por um momento pensou que estava sonhando. Depois viu a claridade alaranjada dançando na janela. Correu até lá e o que viu fez seu sangue gelar. O pomar estava em chamas, não um fogo pequeno, um incêndio verdadeiro. As árvores eram tochas vivas, as chamas lambendo o céu noturno, cuspindo brasas que voavam como estrelas malignas. Fogo! 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 O grito rasgou a noite. A fazenda inteira acordou num segundo. Portas se abrindo, pessoas gritando, correndo. Vicente desceu as escadas aos saltos, descalço, sem camisa, os olhos ainda sonolentos, mas já alertas com adrenalina. Quando viu as chamas, ele congelou. Por um segundo, apenas um segundo, mas que pareceu uma eternidade, ele não estava mais ali. Estava 9 anos no passado, via o andar de cima da casa em chamas, ouvia os gritos de Ana Clara, sentia o calor impossível, a fumaça sufocante, a impotência absoluta queimando mais que o fogo. Vicente! A voz de Amélia o trouxe de volta. Ela estava ao lado dele, já vestida, os olhos arregalados, mas focados. Vicente, você precisa agir, precisa mandar, diz o que fazer. Ele piscou. Apertou os punhos até as unhas cravarem nas palmas. Respirou fundo e a máscara de comando voltou ao rosto. Zé Maria, João, peguem os baldes. Sebastiana, busca a água do poço. Amélia, acorda todos os peões. Formem uma corrente do poço até o pomar. Agora! Todos correram. A fazenda inteira se mobilizou. Homens, mulheres, até crianças maiores. Formaram uma corrente humana, passando baldes de água do poço até o pomar. As chamas rugiam, devorando as árvores antigas, cuspindo brasas que caíam como chuva de fogo. O calor era insuportável, a pele queimando só de chegar perto, mas ninguém recuou. Vicente estava na frente, no lugar mais perigoso, jogando água, arrancando galhos secos para impedir que o fogo se espalhasse. O suor misturava com a fuligem no rosto dele, criando listras pretas. As mãos sangravam de tanto arrancar madeira com espinhos. Os braços tremiam de exaustão. Amélia trabalhava ao lado dele, passava baldes, jogava água, gritava encorajamento. Quando uma brasa grande caiu perto dela, Vicente a empurrou para longe, tomando a queimadura no ombro. Vai para trás, ele gritou. Não, ela gritou de volta, pegando outro balde. Não deixo você sozinho. E, de repente, no meio do caos, no meio das chamas e da fumaça e do medo, Vicente entendeu. Entendeu que ela estava ali, viva, ao lado dele, lutando com ele, não atrás dele. Entendeu que dessa vez ele não estava sozinho. Dessa vez ele podia salvar. A fúria explodiu no peito dele como uma fornalha. Trabalhou com força redobrada, arrancando, jogando, gritando ordens. Quando percebeu que alguns peões estavam cansando, começou a cantar, uma cantiga de trabalho que os mantinha no ritmo. Levou 2 horas, 2 horas de trabalho brutal, de queimaduras, de exaustão completa. Mas quando o sol nasceu, lento e dourado sobre os morros, o fogo estava apagado. Metade do pomar tinha virado cinzas. As árvores eram esqueletos negros recortados contra o céu. O cheiro de fumaça impregnava tudo, mas a casa estava salva.
As pessoas estavam salvas. Vicente caiu de joelhos no chão carbonizado, as mãos tremendo violentamente, o peito subindo e descendo como fole. Fuligem cobria cada centímetro de pele. Lágrimas desciam pelas bochechas, abrindo trilhas limpas na sujeira. Amélia se ajoelhou ao lado dele, igualmente suja, igualmente exausta. Colocou a mão no ombro dele. Vicente, olha para mim. Ele ergueu o rosto lentamente. Eu não consegui salvá-la. A voz saiu quebrada, rasgada. 9 anos atrás eu não consegui. Fiquei parado. Deixei ela morrer e hoje quase aconteceu de novo. Mas não aconteceu. Amélia segurou o rosto dele com as 2 mãos, forçando-o a olhar para ela. Você não ficou parado. Você agiu. Você salvou. Você liderou. Você lutou. As lágrimas dela também caíam agora. Vicente, você sobreviveu ao fogo 2 vezes. 2 vezes. Isso não é fracasso. Isso é vitória. Ele fechou os olhos e mais lágrimas caíram. Eu tinha tanto medo de perder de novo, de não ser forte o suficiente, de falhar de novo. Mas você não falhou. Você nunca falhou. Ela aproximou a testa da testa dele. Você perdeu alguém que amava. Isso não é falha, é tragédia. E tragédia não é culpa. Vicente abriu os olhos. Olhou para Amélia. Realmente olhou. Viu a sujeira no rosto dela, as queimaduras pequenas nos braços, os olhos vermelhos de fumaça e choro. Viu a força dela, a coragem dela, a lealdade dela. E algo dentro dele, algo que estava congelado há 9 anos, finalmente quebrou. Não quebrou de dor. Quebrou de alívio, como gelo derretendo na primavera. Ele a abraçou, enterrou o rosto no ombro dela e chorou de verdade. Chorou 9 anos de dor, de culpa, de solidão. Chorou até não sobrar mais nada, até ficar vazio, até ficar leve. E Amélia o segurou. Segurou forte, como ele tinha segurado ela naquele primeiro dia, devolvendo a força que ele tinha dado. Ao redor, os peões discretamente se afastaram. O sol continuava subindo, tingindo tudo de dourado. Os pássaros começaram a cantar, indiferentes à tragédia humana. E Vicente, pela primeira vez em 9 anos, sentiu que talvez, apenas talvez, pudesse viver de novo. No dia seguinte, Vicente cavalgou até São Sebastião das Águas Claras. Não foi sozinho. Levou Zé Maria e 4 peões, todos armados, todos com expressões de pedra. Não ia para a briga, mas ia preparado se a briga viesse. Amélia quis ir junto. Vicente recusou. Fica aqui, cuida da casa, cuida de você. Ele segurou as mãos dela. Eu volto. Prometo. Ela passou o dia inteiro na varanda, o coração na garganta, esperando. Sebastiana tentou distraí-la com tarefas, mas era inútil. Amélia olhava para a estrada a cada 5 minutos, procurando por cavaleiros. O sol desceu lentamente. A tarde virou noite. As estrelas apareceram. Finalmente, quando a lua já estava alta, o som de cascos. Amélia correu para o terreiro. Vicente desmontou, cansado, mas ileso. Tinha um papel na mão. Está resolvido. Como? Ele entregou o papel para ela. Era uma confissão escrita, assinada pelo coronel Tertuliano, com o selo do cartório embaixo. Amélia leu com mãos trêmulas. Eu, Tertuliano Augusto de Almeida Prado, confesso que acusei falsamente minha ex-empregada Amélia Santos de roubo. O colar de ouro que desapareceu da minha casa foi, na verdade, roubado pelo meu filho Frederico Prado para pagar dívidas de jogo. Amélia Santos é inocente de todas as acusações. Peço perdão publicamente pelo dano causado à sua reputação e caráter. Também confesso que ordenei que capangas ateassem fogo no pomar da fazenda Santa Helena na noite de 15 de outubro de 1897, como vingança contra Vicente Almeida por ter dado abrigo à referida Amélia Santos. Amélia ergueu os olhos atordoada. Ele confessou. Assim, tudo. Depois que eu e o delegado conversamos com ele, Vicente sorriu de canto, um sorriso sem humor. Digamos que ele achou mais sábio dizer a verdade. Mas como? Por quê? Zé Maria, que tinha desmontado atrás de Vicente, riu baixinho.
O patrão descobriu algumas coisas sobre o coronel. Dívidas, documentos de terra falsificados, um caso com a esposa do juiz. Ele cuspiu no chão. Homem que vive de aparência sempre tem esqueletos no armário. O patrão só abriu as portas certas. Vicente olhou para Amélia, sério. Seu nome tá limpo. Oficialmente. O delegado vai publicar isso no jornal da cidade. Todo mundo vai saber que você é inocente. Pausa. E o coronel? Vamos dizer que ele vai ficar quieto de agora em diante. Amélia desabou no banco da varanda, soluçando. Não de tristeza, mas de alívio. Um alívio tão grande, tão intenso, que doía no peito. 4 meses carregando aquele peso. 4 meses sendo chamada de ladra, de desonesta, de criminosa. E agora estava livre. Vicente se ajoelhou na frente dela, segurando as mãos dela entre as dele. Amélia, escuta. Esperou até ela olhar para ele. Você é livre de verdade. Pode ir para qualquer lugar. Pode voltar para São Sebastião de cabeça erguida. Pode ir para a cidade grande. Pode procurar sua vida. A voz dele era firme, mas havia algo doloroso embaixo. Pode fazer o que quiser. Ela fungou, limpou o rosto com a manga do vestido. E se o que eu quiser? A voz falhou. E se o que eu quiser for ficar aqui? O rosto de Vicente se transformou. Esperança, medo, desejo, tudo misturado. Por quê? Ele perguntou baixinho. Eu por que ia querer ficar aqui? É só uma fazenda, só uma casa velha, só um homem quebrado que... Não é só. Amélia interrompeu, firme agora. Não é só nada disso. É um lar. É um lugar onde fui tratada com dignidade. É um lugar onde fui defendida. É um lugar onde... Ela parou, respirou fundo, reuniu coragem. É o lugar onde está o homem que eu amo. Silêncio. Vicente ficou completamente imóvel, como se tivesse virado pedra, os olhos arregalados, a boca entreaberta, sem palavras. Eu sei que você amou sua esposa. Amélia continuou rapidamente, antes que a coragem fugisse. Eu sei que você ainda carrega a dor dela, e eu nunca, nunca vou tentar substituir ela. Ana Clara sempre vai ter um lugar no seu coração. Eu aceito isso. Lágrimas escorriam de novo, mas se tiver espaço, se tiver um cantinho pequeno que seja, eu queria ficar, queria construir algo novo, não apagar o passado, mas plantar futuro em cima das cinzas. Vicente permaneceu em silêncio por um longo momento. Os olhos dele brilhavam, de lágrimas, de emoção, de algo profundo demais para palavras. Depois, devagar, muito devagar, ele se inclinou e tocou a testa na testa dela. Tem espaço. A voz saiu rouca, embargada. Tem espaço inteiro. Tem casa inteira. Tem vida inteira. Ele fechou os olhos. Amélia, você trouxe luz de volta para a casa morta. Abriu as janelas que eu tinha fechado. Me ensinou que viver não é trair quem se foi, é honrar. O da pausa. Então fica. Pelo amor de Deus, fica. Amélia abraçou Vicente ali mesmo, na varanda, sob as estrelas, com os peões assistindo discretamente da distância e sorrindo. E Vicente a abraçou de volta. Não com desespero, não com medo, mas com promessa, com compromisso. Com amor que ainda estava nascendo, mas já era real. 2 semanas depois, numa manhã de sábado, Amélia acordou com náusea. Correu para o banheiro e vomitou. Depois, vomitou de novo. E de novo. Sebastiana, que estava passando pelo corredor, entrou preocupada. Menina, você tá bem? Deve ser algo que comi... Amélia se apoiou na pia, pálida. Sebastiana a examinou com um olhar experiente. Depois olhou para o calendário na parede da cozinha. Contou nos dedos. Olhou de volta para Amélia. Menina, quando foi sua última menstruação? Amélia piscou, confusa. Depois pensou. Contou. Parou. Faz quase 2 meses. 2 meses. Sebastiana cruzou os braços. E você não achou estranho? Eu pensei que era do estresse, de tudo que aconteceu. A realização bateu como um trem. O tropeiro. 5 meses atrás. Amélia sentiu o chão sumir. Se segurou na pia para não cair. Não, 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 sussurrou horrorizada. Não agora. Não quando tudo estava... Não.
Sebastiana a segurou pelos ombros. Respira, respira fundo. Esperou até Amélia se acalmar um pouco. Você precisa contar para o patrão. Ele vai me mandar embora. O pânico subiu pela garganta. Ele vai achar que eu menti, que escondi, que... O patrão não é assim. Você sabe disso. Mas um filho de outro homem, Sebastiana, como eu vou? Conta para ele. Hoje, a cozinheira era firme. Segredo só fica mais difícil com o tempo. Amélia esperou até a noite. Preparou o jantar com mãos trêmulas. Vicente notou que ela estava estranha, mas não comentou. Quando terminaram de comer, quando Sebastiana saiu da cozinha deixando-os sozinhos, Amélia respirou fundo. Vicente, preciso te contar uma coisa. Ele ergueu os olhos, atento. Pode falar. Antes de eu vir para cá, antes de tudo isso, as palavras se embaralhavam. Teve um homem, um tropeiro. Ele passou por São Sebastião. Trabalhou uns dias na fazenda do coronel. Ele tinha jeito com palavras. Dizia coisas bonitas. Prometeu coisas. Lágrimas começaram a cair. E eu acreditei que ele voltaria. Que ia me tirar daquela vida. Uma vez, só uma vez, ela não conseguiu continuar. Cobriu o rosto com as mãos. Vicente ficou em silêncio. Um silêncio longo, pesado. E ele sumiu? Perguntou finalmente, a voz controlada. Sumiu. Quando eu contei que estava grávida, ele prometeu voltar. Nunca voltou. Soluço. E hoje eu descobri... Eu tô grávida, Vicente. De 5 meses. E não é seu filho. É filho de um homem que me enganou e me abandonou. Ela ergueu o rosto desesperada. Eu entendo se você quiser que eu vá embora. Eu entendo se... Para de falar. A voz dele era dura. Amélia sentiu o coração partir. Acabou. Ele vai me mandar embora. Mas então Vicente se levantou, rodeou a mesa e se ajoelhou na frente dela. Segurou as mãos dela. Escuta o que eu vou te dizer. E escuta bem, porque não vou repetir. Ela assentiu, tremendo. Você não me enganou. Você não mentiu. Você foi enganada, usada, abandonada. Os olhos dele eram intensos. E a criança que está aqui... Ele tocou a barriga dela gentilmente. Não tem culpa de nada. É inocente. É vida. É futuro. Mas eu já perdi uma esposa e uma criança para o fogo. A voz dele rachou. Perdi a chance de ser pai. Pensei que nunca mais teria essa chance. Pausa. E agora você está me dizendo que tem uma criança chegando? Uma criança que precisa de pai? Amélia mal conseguia respirar. Vicente, casa comigo. Ele disse sem rodeios. Casa comigo. Essa criança vai ser minha, vai ter meu nome, vai ter meu sobrenome, vai ser Almeida e ninguém vai poder dizer o contrário. Mas as pessoas vão saber, vão contar, vão ver que eu casei com você grávida de 5 meses e a criança nasceu 4 meses depois? Ele sorriu pela primeira vez. Deixa falarem, deixa as comadres fofocarem. Eu não ligo. A criança é minha, porque eu escolhi que seja. E isso é o que importa. Amélia desabou em choro. Vicente a puxou para o abraço, acariciando os cabelos dela. Você me salvou, Amélia. Abriu as janelas, trouxe luz, me ensinou a viver de novo. Ele sussurrou no ouvido dela. Agora deixa eu te salvar também. Deixa eu ser pai. Deixa eu ser família. Ela assentiu contra o peito dele, incapaz de falar. E ali, naquela cozinha iluminada por lampiões, com o cheiro de café e lenha queimada, 2 pessoas quebradas se juntaram para construir algo inteiro. O casamento foi simples. Sem festa, sem convidados importantes, sem pompa desnecessária. Apenas Vicente e Amélia, na capela de São José, em São Sebastião das Águas Claras, com Sebastiana, Zé Maria e João como testemunhas. O padre... O mesmo padre Anselmo, que tinha virado o rosto quando Amélia foi expulsa, agora os casava com um sorriso sem graça e parabéns nervosos. Suas mãos tremiam segurando a Bíblia. Ele tinha lido a confissão do coronel no jornal. Sabia que tinha falhado com uma inocente. A pequena igreja estava quase vazia, mas nas últimas fileiras, algumas pessoas da cidade tinham aparecido. Dona Isaura, a costureira, seu Damião, da venda, algumas mulheres que Amélia reconhecia de vista.
Ninguém pediu desculpas com palavras, mas estavam ali. Era o pedido de desculpas silencioso de uma cidade que tinha falhado. Amélia usava um vestido simples de linho branco que Sebastiana tinha costurado especialmente. O tecido caía reto sobre a barriga já arredondada. 5 meses e meio agora, impossível esconder. Vicente usava o terno preto que não vestia desde o enterro de Ana Clara. Tinha mandado limpar, consertar os botões, passar com capricho. Quando o padre perguntou se aceitavam um ao outro, as respostas vieram firmes, sem hesitação. Aceito, aceito. E quando se beijaram, um beijo casto, quase tímido, porque ainda estavam aprendendo a ser isso, um casal. Sebastiana chorou feito criança. Zé Maria sorriu com o dente de ouro brilhando. João assoou o nariz ruidosamente num lenço. As pessoas da cidade aplaudiram, baixinho, envergonhadas, mas aplaudiram. E o coronel Tertuliano, que antes andava de cabeça erguida pela rua principal, agora observava da janela da casa dele, escondido atrás da cortina. Observava a empregada, que tinha expulso agora, saindo da igreja como esposa legítima, de um dos fazendeiros mais respeitados da região. A justiça dos homens tinha sido lenta, mas tinha chegado. A vida na fazenda Santa Helena mudou de forma bonita e gradual. Amélia não era mais a empregada, não mais a moça que o patrão trouxe. Era a senhora da casa, Dona Amélia Almeida. E com isso veio não apenas o nome, mas a autoridade e a responsabilidade de administrar não apenas os cômodos, mas as pessoas, as contas, as decisões cotidianas que mantinham uma fazenda grande funcionando. Ela aprendeu rápido. Tinha jeito natural para números, para organizar, para liderar sem ser autoritária. Revisava os livros de contabilidade com Vicente toda semana. Organizava as escalas de trabalho dos peões. Negociava com fornecedores que vinham de outras cidades. E fazia tudo isso com a barriga crescendo, com o bebê chutando cada vez mais forte. Vicente, por sua vez, aprendeu a viver de novo. Não foi da noite para o dia. Foi aos poucos, como planta que cresce devagar, mas com raízes fortes. Abriu as janelas do andar de cima, não todas de uma vez. Primeiro foi o corredor, deixando a luz entrar depois de 9 anos de escuridão. Depois, o quarto de hóspedes, que virou o quarto da costura de Amélia. Depois, o quartinho que seria do bebê. E por fim, numa tarde chuvosa de dezembro, 4 meses depois do casamento, ele abriu a porta do quarto onde Ana Clara havia morrido. Amélia estava ao lado dele. Não disse nada. Apenas segurou a mão dele enquanto ele empurrava a porta, que tinha ficado trancada por 9 anos. O quarto estava como tinha ficado depois do incêndio. Paredes manchadas de fuligem, móveis chamuscados, vidros da janela quebrados, deixando a chuva entrar e molhar o chão de madeira apodrecida. O cheiro de fumaça ainda persistia, impregnado nas tábuas, impossível de tirar completamente. Vicente caminhou até a janela e ficou ali parado, olhando a chuva cair sobre o pomar replantado. As mudas de árvores que tinham crescido onde antes havia cinzas. Ela era boa, ele disse baixinho, a voz embargada. A Ana Clara era alegre, ria de tudo. Fazia essa casa parecer cheia mesmo quando a gente estava sozinho. Pausa longa. Ela me amou com tudo que tinha, e eu amei ela do mesmo jeito. Amélia apertou a mão dele, não com ciúme, não com insegurança, com compreensão. Ela ia gostar de mim? Perguntou suavemente. Vicente virou e olhou para ela. Realmente olhou. A barriga grande, as mãos calejadas de trabalho, os olhos bondosos. Ia adorar você. Ia dizer que eu fui um sortudo de encontrar você. Ele sorriu, as lágrimas descendo pelo rosto. E ia amar essa criança como se fosse sobrinho dela. Então vamos reformar esse quarto. Amélia decidiu firme. Vamos limpar, pintar, colocar móveis novos. E vamos transformar ele numa coisa boa. Num lugar de vida, não de morte. Vicente assentiu, incapaz de falar. Apenas puxou Amélia para o abraço, a mão descansando na barriga redonda onde o bebê chutava. Obrigado.
sussurrou. Obrigado por me ensinar que lembrar não é o mesmo que ficar preso, que honrar o passado não significa recusar o futuro. Eles ficaram ali, abraçados, enquanto a chuva lavava as janelas quebradas e o mundo se renovava lá fora. Os meses seguintes trouxeram renovação visível por toda a fazenda. O quarto foi limpo, pintado de amarelo claro, mobiliado com uma cômoda bonita e um berço que Vicente mandou fazer especialmente. Amélia bordou um enxoval inteiro, mantinhas, roupinhas pequenas, fraldas de tecido macio. Sebastiana tricotou meinhas e gorrinhos. O pomar queimado foi completamente replantado, não apenas repondo as árvores perdidas, mas expandindo. Vicente disse que era simbólico. Da cinza nasce vida nova, e vida nova precisa de espaço para crescer. Plantaram jabuticabeiras, mangueiras, laranjeiras, limoeiros, goiabeiras, e no centro do pomar, onde o fogo tinha começado, plantaram um ipê roxo, para lembrar que beleza pode crescer até no lugar da destruição, explicou Amélia. A fazenda prosperou. Com a administração conjunta de Vicente e Amélia, os lucros aumentaram significativamente. Compraram mais terras nas fazendas vizinhas, aumentaram o rebanho de gado, contrataram mais peões, mas com uma diferença. Amélia insistia que todos tivessem salário justo, comida farta, moradia digna e tratamento respeitoso. Construíram casas melhores para os trabalhadores, com 2 quartos e cozinha própria. Abriram uma escola pequena para os filhos dos peões. Amélia mesma ensinava a ler e escrever 3 vezes por semana. Ninguém aqui vai passar o que eu passei, ela dizia com determinação. Ninguém vai ser tratado como descartável. E Vicente apoiava cada decisão dela. Mais que isso, se orgulhava. Orgulhava de ter uma esposa que pensava não só na fazenda, mas nas pessoas. Que entendia que riqueza de verdade não é só terra e gado, mas dignidade e justiça. A Fazenda Santa Helena virou referência na região. Não apenas pela qualidade do trabalho, mas pela forma como tratavam os empregados. Outras fazendas começaram a copiar o modelo. E Vicente e Amélia, sem querer, começaram uma pequena revolução silenciosa. Quanto ao coronel Tertuliano, a queda foi lenta, mas inexorável. A confissão pública do crime arruinou sua reputação completamente. Famílias que antes bajulavam, agora o evitavam. Cumprimentavam friamente na rua quando cumprimentavam. Negócios que antes fechava com simples aperto de mão, agora exigiam contratos detalhados, advogados presentes, garantias, porque ninguém mais confiava em sua palavra. As dívidas que Vicente tinha descoberto começaram a ser cobradas. Os documentos falsificados de terra foram investigados pela justiça. O caso com a esposa do juiz veio a público, resultando em escândalo. O juiz, furioso e humilhado, se tornou inimigo mortal do coronel. O filho Frederico nunca voltou da capital. Correu o boato de que estava fugindo de dívidas de jogo ainda maiores, que tinha se envolvido com agiotas perigosos. Depois disseram que tinha embarcado num navio para a Argentina. Ninguém sabia ao certo. O coronel nunca mais falou do filho. A esposa, Dona Matilde, envergonhada e cansada de décadas de humilhação, finalmente teve coragem de ir morar com a irmã em outra cidade. Saiu numa madrugada, levando apenas 2 malas, sem deixar bilhete. O coronel acordou sozinho na casa grande, cercado de móveis caros e silêncio acusador. Ele tentou recuperar o prestígio, fez doações generosas para a igreja. O padre Anselmo aceitou o dinheiro, mas não devolveu o respeito. Financiou reformas na praça. As pessoas usavam a praça, mas não agradeciam. Distribuiu cestas básicas para os pobres. Recebiam, mas comentavam entre si. Tá tentando comprar o perdão de Deus. Mas as pessoas não esquecem. E, mais importante, não perdoam quem destrói inocentes por orgulho, ganância e vaidade. Anos depois, Amélia soube por Sebastiana, que tinha uma prima que trabalhava na casa do coronel, que ele tinha adoecido. Algo nos pulmões, tosse que não parava, sangue no lenço, peso sumindo.
E no final, quando chegou a hora, ele morreu sozinho. Numa manhã fria de junho, a empregada encontrou o corpo na cama. Nenhum filho ao lado, nenhuma esposa segurando a mão. Apenas um velho amargurado, cercado de riquezas que não podiam comprar companhia. O enterro foi patético. Apenas o coveiro, o padre Anselmo, por obrigação do ofício, e 3 curiosos. Nenhum amigo, nenhum parente. A cova foi aberta, o caixão descido, a terra jogada. Sem lágrimas, sem saudade. Quando contaram a Amélia, ela estava na varanda da fazenda, segurando o filho de 2 anos no colo. Sentiu uma tristeza distante, vaga. Não alegria. Nunca se alegrou com sofrimento alheio, mas também não dor. Ele construiu a própria prisão. Ela disse a Vicente, que estava sentado ao lado. Tijolo por tijolo, mentira por mentira, crueldade por crueldade, e morreu nela, sozinho. Vicente assentiu, pensativo. A justiça de Deus é assim. Não é rápida, mas às vezes parece que não vem. Inexorável. Pausa. O coronel teve décadas para mudar, para pedir perdão, para consertar. Escolheu não fazer. E o fim é sempre consequência das escolhas. Amélia beijou a cabeça do filho. Gabriel tinham chamado e olhou para o horizonte dourado da fazenda. Não sentiu vitória, sentiu apenas a confirmação de algo que sempre soube, que o mal pode vencer por um tempo, mas não permanece. Que a mentira pode gritar alto, mas a verdade sempre sussurra mais forte no final. E que viver bem, com dignidade e amor, é a melhor vingança contra quem tentou destruir você. 25 anos depois. O sol da tarde de domingo batia na varanda da fazenda Santa Helena, tingindo tudo de dourado quente. Vicente, agora com 67 anos, os cabelos completamente brancos, mas o porte ainda relativamente firme, estava sentado numa cadeira de balanço que ele mesmo tinha feito décadas atrás. Amélia, aos 49, sentava ao lado dele em outra cadeira, bordando um pano de prato com flores delicadas. Rosas vermelhas, folhas verdes, detalhes em amarelo. Seus dedos moviam a agulha com a precisão de quem fez aquilo milhares de vezes. A fazenda ao redor estava irreconhecível, no melhor sentido possível. O pomar era imenso agora, uma floresta ordenada de árvores frutíferas carregadas. Jabuticabeiras antigas de troncos grossos, mangueiras imensas dando sombra. Laranjeiras, limoeiros, goiabeiras, todas produzindo abundantemente. E no centro, majestoso, o ipê roxo que tinham plantado 25 anos atrás. Agora uma árvore enorme, explodindo em flores roxas toda a primavera. Os pastos verdejantes se estendiam até o horizonte, pontilhados de centenas de cabeças de gado. A casa-sede tinha ganhado uma ala nova, com 5 quartos adicionais para os filhos e netos que agora a visitavam regularmente. A pintura estava fresca, branca e imaculada. As janelas sempre abertas, cortinas brancas dançando na brisa. E nos fundos, onde antes havia apenas casebres simples para os trabalhadores, agora havia uma pequena vila organizada. Casas de alvenaria, todas pintadas, cada uma com quintal, horta, galinheiro. Uma escola maior, construída em tijolos, com 2 professores. Uma capela pequena, até um armazém cooperativo onde os trabalhadores vendiam seus produtos. A fazenda Santa Helena tinha se tornado mais que uma propriedade. Tinha se tornado uma comunidade. Porque sim, havia filhos, muitos filhos. Gabriel, o primogênito, tinha 25 anos, alto como o pai, ombros largos, mãos calejadas de trabalho. Administrava a parte do gado com competência impressionante, introduzindo técnicas modernas que tinha aprendido em livros que Amélia insistia que ele lesse. Era casado com Laura, filha de um fazendeiro vizinho, e tinham 2 filhos pequenos. Miguel, de 4 anos, e Sofia, de 2. Helena, a segunda, com 22 anos, tinha o espírito de fogo da mãe. Era professora na escola que Amélia tinha construído, mas não apenas professora.
Era defensora apaixonada da educação para todos. Brigava com qualquer fazendeiro da região que não mandava os filhos dos trabalhadores para a escola. Solteira ainda, dizia que casamento pode esperar, educação não pode. Pedro, 19 anos, estava estudando agronomia na capital. Voltava todo mês para ajudar na fazenda, trazendo ideias novas sobre rotação de culturas, adubação, irrigação. Sonhava em transformar a fazenda num modelo de agricultura sustentável. Ana, 16 anos, era a mais quieta. Passava horas lendo na biblioteca, escrevendo em cadernos, desenhando. Tinha talento artístico impressionante. Suas aquarelas da fazenda eram tão bonitas que Vicente tinha emoldurado várias e pendurado na sala. E Joaquim, o caçula de 13 anos, era pura energia. Subia em árvores, nadava no rio, ajudava no curral, fazia amizade com todo o peão da fazenda. Sonhava em ser veterinário, passava horas observando os animais, fazendo perguntas infinitas. Naquele momento específico, numa tarde de domingo abençoada, todos estavam na fazenda. Era aniversário de Amélia, 49 anos, e a família inteira tinha se reunido. No terreiro, Gabriel ensinava os sobrinhos mais novos a laçar. Pedro discutia técnicas de plantio com alguns peões. Helena organizava uma brincadeira com as crianças da vila. Ana desenhava sentada debaixo do ipê. Joaquim perseguia galinhas, rindo alto. O som de risadas, conversas, vida enchia o ar. Vicente parou de balançar a cadeira e olhou para Amélia. Ela sentiu o olhar e ergueu os olhos do bordado. Que foi? Tava pensando. Ele sorriu, aquele sorriso pequeno e raro que ele reservava só para ela. 25 anos atrás, eu te encontrei morrendo na beira da estrada. E você me salvou. Não, nós salvamos um ao outro. Amélia pousou o bordado no colo e estendeu a mão. Vicente segurou, a mesma mão calejada de tanto trabalho, marcada de pequenas cicatrizes, veias salientes, manchas de idade. Mas ele nunca cansava de segurar. Às vezes eu ainda não acredito, ela disse baixinho, olhando a família, a fazenda, tudo. 25 anos atrás, eu estava morrendo de fome na estrada, achando que o mundo tinha acabado, achando que não havia futuro, que não havia esperança. E olha onde a gente está agora. Vicente apertou a mão dela. Deus tem um jeito estranho de escrever certo por linhas tortas. Tortas demais, às vezes. Ele olhou para o céu, para os ipês floridos, para as crianças brincando. Mas o final compensa. Compensa mesmo. Amélia apoiou a cabeça no ombro dele, um gesto que tinha feito milhares de vezes nos últimos 25 anos. Você me deu vida nova, nome, família, dignidade. Você me deu motivo para viver de novo. Vicente respondeu, a voz embargada. Abriu as janelas, trouxe luz, me ensinou que o coração tem espaço infinito, que amar de novo não é trair quem se foi, é honrar. É provar que o amor não morre, apenas se transforma e se multiplica. Ficaram ali, em silêncio, ouvindo o riso dos filhos misturado com o canto dos pássaros e o mugido distante do gado. O vento trazia cheiro de capim recém-cortado, flores de ipê, terra boa, café sendo preparado na cozinha. E pela primeira vez em décadas, pela primeira vez desde a noite do incêndio, Vicente pensou em Ana Clara sem dor. Pensou nela com gratidão, porque ela tinha sido parte da história dele, importante e amada, mas não o fim da história. Pensou nela com carinho, porque o amor verdadeiro não some com a morte, apenas muda de forma. Pensou nela com paz, porque tinha certeza absoluta de que, onde quer que ela estivesse, estava feliz por ele. Feliz porque ele tinha escolhido viver. Feliz porque tinha encontrado Amélia. Feliz porque tinha construído uma família linda em cima das cinzas da tragédia. E pensou em Amélia, a mulher que Deus tinha colocado no caminho dele quando ambos estavam quebrados. A mulher que tinha trazido luz de volta para a casa morta. A mulher que tinha lhe ensinado que recomeçar não é traição, é coragem. A mulher que transformou uma fazenda em lar, uma casa em família,
um homem morto-vivo em pai e marido pleno. Eu te amo. Ele disse, simples e direto como sempre dizia. Amélia sorriu, aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro. Eu sei. Você me mostra todo dia. Pausa. E eu te amo também. Desde aquele primeiro dia, quando você me deu água e não me julgou. Quando me defendeu. Quando escolheu mim e meu filho sem hesitar. Nosso filho. Vicente corrigiu suavemente. Gabriel sempre foi nosso. Naquele momento, Gabriel atravessou o terreiro com os filhos no colo. Laura ao lado. Parou na frente da varanda. Pai, mãe, a vovó Sebastiana tá chamando. Diz que o bolo tá pronto e todo mundo tem que cantar parabéns. Amélia riu. Sebastiana ainda manda nessa casa. E ainda bem. Vicente se levantou, oferecendo o braço para Amélia com cavalheirismo antiquado. Alguém precisa manter a ordem. Eles desceram da varanda, cercados imediatamente pela família inteira. Crianças gritando, vovó, filhos abraçando, netos pulando. Caminharam juntos até a cozinha enorme, onde Sebastiana, agora com 65 anos, cabelos completamente brancos, mas olhos ainda vivos, tinha preparado um bolo de 3 andares. Cantaram parabéns. Amélia apagou as velas, os olhos brilhando de lágrimas felizes. Cortaram o bolo, comeram, riram, contaram histórias. E quando a noite caiu, quando as crianças dormiram, quando os filhos foram para seus quartos, Vicente e Amélia voltaram para a varanda. Sentaram nas cadeiras de balanço, de mãos dadas, olhando as estrelas infinitas sobre a fazenda que era deles, a vida que tinham construído tijolo por tijolo, amor por amor, escolha por escolha, e entenderam, finalmente e completamente, que tinham vencido. Não vencido os inimigos. O coronel já tinha morrido, esquecido e sem importância. Tinham vencido a dor, vencido o desespero, vencido a injustiça. Tinham vencido construindo algo bonito onde antes só havia cinzas. A Fazenda Santa Helena existe até hoje, mais de 100 anos depois. É administrada pela 5ª geração da família Almeida. Bisnetos de Vicente e Amélia, que nunca os conheceram pessoalmente, mas cresceram ouvindo as histórias. Na entrada principal da fazenda, há uma placa de bronze, instalada pelos filhos depois que Vicente e Amélia faleceram, com 82 e 64 anos, respectivamente, com poucos meses de diferença, como casais que se amam de verdade frequentemente fazem. A placa tem os nomes deles gravados, as datas de nascimento e morte, e abaixo uma frase que Amélia disse numa tarde e Vicente nunca esqueceu. Do fogo nasce a vida, da dor nasce o amor, da injustiça nasce a justiça, de Deus nasce tudo, e tudo volta para Deus no final, em gratidão. E toda primavera, quando os ipês roxos florescem no pomar antigo, aquele pomar que foi queimado e depois replantado, as pessoas da região dizem que as flores são especialmente bonitas na Fazenda Santa Helena. Dizem que é a bênção de Vicente e Amélia, que aprenderam a lição mais difícil e mais bonita da vida, que o fim de uma história pode ser apenas o começo de outra, que a redenção, quando vem, transforma tudo, que Deus escreve certo por linhas tortas, linhas muito tortas às vezes, quase impossíveis de seguir, cheias de dor e desespero e injustiça, mas que no final mesmo, quando se olha para trás e vê a jornada completa, percebe-se que cada linha torta tinha propósito, cada dor tinha razão, cada lágrima regava sementes de futuro, e que viver de verdade, com coragem e amor e dignidade, é a maior vingança contra quem tentou nos destruir. É a maior vitória contra o mal. É a maior prova de que luz sempre, sempre vence as trevas. Mesmo quando demora, mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível, a luz vence. E amor verdadeiro, construído em alicerces de respeito, dignidade, sacrifício e escolha diária, amor vence tudo, sempre.